não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida, né? Canal tranquilo? Então, na nossa comunidade do YouTube a gente sempre deixa alguma postagem juntamente com alguns links de livros para vocês adquirirem, e também deixamos sempre aqui nos comentários e na descrição do vídeo nossas redes sociais. Então se inscreva no canal, siga a gente nas redes sociais e quem puder apoie o nosso canal financeiramente. Temos Pix, Vaquinha, Apoios e temos nosso conto também para quem quiser nos ajudar. Tranquilo? É isso aí. Sempre com Deus, pátria, família e liberdade por um Brasil melhor. Valeu! Martin Heidegger deu à palavra grega aletheia o sentido de desvelamento, que até hoje professores e estudantes repetem com aquele servilismo nascido do hábito, de modo que quanto mais creem estar nadando como águas golfinhos em águas profundas da filosofia, mais rastejam na secura estéril de um deserto. Ontem mesmo eu estava ouvindo lá uma gravação do filósofo espanhol Gustavo Bueno, e estava ele de novo com aletheia, desvelamento. Isso é tudo uma palhaçada, né? Então, o termo desvelar, retirar o véu, desencobrir, sugere que o natural da verdade é estar escondida. Heidegger, com aquela adorável modéstia tão típica de alguns filósofos alemães, acreditava que a verdade, o ser, podia permanecer no escuro por 20 e não sei quantos séculos, arriscada a continuar escondida por outros tantos, caso o gênio sublime dele próprio não viesse retirá-la dali para revelá-la a toda uma estupefata humanidade. Né? Eu ouvi dois autores espanhóis esses dias, esse Gustavo Bueno e outro que chama Jesus Maestro. Você imagina o sujeito chamado Jesus Maestro, né? É o Deus onipotente em pessoa, sem sombra de dúvida, né? Eu nunca vi dois camaradas tão arrogantes, tão metidos, tão alto conceito de si mesmos. É uma coisa absurda. É porque eu tinha ouvido outro filósofo espanhol, que é o Antônio Escotado, né? Tem muita coisa que eu discordo do Escotado, mas eu não posso negar que é um homem de gênio, e que comparado com esses dois é de uma humildade, de uma modéstia exemplar, né? Mas já estava o homem lá repetindo então o desvelar. Mas de onde que eles tiram isso? Isso aí está no grego ou foi o Heidegger que inventou? Heidegger, como muitos outros filósofos, gostam de interpretar todos os filósofos do passado como se fossem antecessores dele mesmo. Vocês estavam preparando o caminho para o Heidegger, né? Por exemplo, o livro do Heidegger sobre o Nietzsche, o livro é muito bom, só que eu não acho que ele é sobre Nietzsche, ele é sobre o Heidegger, né? Isso pode acontecer por acaso, por engano, né? Ou por vaidade. Acontece, porém, que o verbo leter não tem diretamente nada a ver com velar, encobrir ou esconder. Significa apenas esquecer. E, se é certo que o conhecimento esquecido parece oculto aos olhos de quem o esqueceu, o que o derivado latein de fato sugere, a coisa mais óbvia do mundo é que nenhum ser humano teve jamais o poder de esquecer algo que ele nunca soube. Algo que é oculto por sua própria natureza e que, portanto, se esquiva não só desse indivíduo em particular, mas da espécie humana inteira desde toda a eternidade, a não ser, é claro, que apareça algum Heidegger para desvelá-lo, né? Traduzir aletheia como desvelamento é apenas uma das inumeráveis patifarias que o teórico do nazismo escondeu, ele sim, ao longo das suas obras. Aletheia não significa desvelar nem desencobrir coisa nenhuma. Significa apenas trazer de volta à memória algo que foi esquecido e que, evidentemente, antes de ser esquecido, era conhecido. Aletheia não é desvelar e sim lembrar, ou, se quiserem, desesquecer. O máximo que você pode fazer, se você quer elaborar mais a palavra, desesquecer. E não adianta opor a essa obviedade o mito da caverna. Platão não descreve as sombras na caverna como acidentes naturais ou fatalidades universais.
e sim como truques deliberadamente montados por espertalhões para ludibriar os pobres observadores. Já prestaram atenção nisso aí? Ele não diz que os prisioneiros da caverna estão lá por uma fatalidade, nem muito menos que aquela ilusão projetada na parede é um fato natural, que acontece pela própria natureza das coisas, e que nós somos vítimas, então, de um engano universal. Ele não disse nada disso, ele disse que tem meia dúzia de, como é que se diz, captores, os caras que tinham aprisionado, né, os pobres prisioneiros da caverna, e que para enganá-lo projetavam. Portanto, eles eram vítimas de um engano premeditado, e não de alguma deficiência da mente humana. Eu já vi tanta gente apresentar essa caverna de Platão como se fosse a condição natural do homem. Meu Deus do céu, e esse Gustavo Bueno faz isso de novo, Heidegger faz isso de novo, né? E vocês estão dando ao Platão, vamos dizer, uma interpretação monstruosamente assim, apocalíptica, porque se fosse assim, se o universo fosse a caverna de Platão, o primeiro que saísse de lá seria, né, no mínimo, Jesus Cristo, né? Ou mais, alguém superior a Jesus Cristo, talvez. Não daria para ninguém sair. Então, Platão nunca descreveu a existência humana como sendo, vamos dizer, uma ignorância crônica, estrutural, profunda. Não. Existe a ignorância porque alguém os enganou. É isso. A diferença de tradução de Aletheia expressa um conflito profundo entre duas concepções da verdade. Ou esta é um mistério eternamente escondido que só raros gênios como Heidegger conseguem revelar, ou ela é algo que está à vista de todos e cujo esquecimento, embora possa acontecer, não é de maneira alguma algo de natural, nem muito menos de inevitável. Platão não diz que Deus colocou os astros no céu para nos orientar, né, quanto aos tempos. Ou seja, a verdade está aí exposta, está no céu, todo mundo pode ver. Não é nada que está escondido no fundo de uma caverna, né? Mas pode ser escondido numa caverna se alguém prender você lá, é óbvio. Então, você atribuir à natureza, a Deus, a natureza das coisas, algo que só acontece por intervenção deliberada de algum canalha, isto sim é uma baita canalice. Você está culpando Deus pelo que o canalha fez. É como se Deus fosse uma espécie de João Dória, você está entendendo? Que está prendendo todo mundo em casa para ninguém ver coisa nenhuma, né? A língua grega, opondo-se a Heidegger, sugere que esta última explicação é a certa. A própria língua grega já diz isso. Quer dizer, como é que o sujeito que estudou grego certamente muito mais do que eu, como é que o cara não percebe isto? Lethe não é só um verbo, é o nome de uma personagem mitológica, filha de Eris, contenda, e irmã de Macai, guerras, Fonoi, homicídios, Neikeia, disputas, e Pseudeia, mentiras, né? Entre outras criaturas repugnantes. O que o termo grego dá a entender não é que a verdade seja um mistério a ser revelado, mas que é antes um conhecimento permanentemente presente e acessível a todos, que só se esquecem dele quando se deixam desorientar pelas contendas, pelo ódio e pelo espírito de contradição. Tanto era assim que os mortos, em vez de embebedar-se nas poções amnésicas do Lethe, podiam, se quisessem, dar preferência às águas bondosas de Mnemosine, a memória, que imediatamente lhes davam de volta todo o conhecimento que haviam perdido. Quer dizer, você não, quando mora, você não está condenado a se afundar no Lethe. Você pode beber as águas da Mnemosine, né? Aristóteles acreditava que todo conhecimento da verdade é uma capacidade natural do ser humano, o que muitos hoje podem considerar um otimismo exagerado, o que prova que estão de tal modo viciados nas águas do Lethe que já nem acreditam muito na existência de Mnemosine. Mas se o conhecimento da verdade é natural e espontâneo, então é óbvio que ele não pode ser algo que existe apenas na consciência, no eu, na subjetividade, mas deve ser, ao contrário, o domínio inteiro da realidade, o universo mesmo em que vivemos, nos movemos e somos.
Não usei isto como parágrafo do São Paulo Apóstolo por coincidência. Nele vivemos, nos movemos e somos. Então eu estou falando do universo não só no sentido do universo físico conhecido da ciência, mas no universo total. Ou seja, aí sim, aí é o próprio Deus. Deus é o universo nesse sentido total, sim. No sentido de que ele é a natureza física, claro que não, daí cai no panteísmo. Né? A ideia de que, quer dizer, este universo que eu estou falando é o universo infinito, realmente infinito. A ideia de que estamos divididos entre uma realidade puramente empírica e sem sentido, e um sentido exclusivamente interior e subjetivo, ideia tão característica da modernidade, pareceria a Aristóteles uma simples falsa impressão causada por um excesso de ingestão das águas do Léter. Ou seja, toda a cultura moderna se baseia nesta ideia do engano universal. Todos vivemos no engano, ninguém pode saber nada. Só os sábios, os filósofos, a classe acadêmica pode abrir os nossos olhos. Ora, mas que coisa! Você acha que é coincidência que, com uma filosofia desse tipo, inaugurada pelo Kant, né, a classe acadêmica tenha subido às alturas do poder que ela dispõe atualmente?